Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as leis N. Graus 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Artigo 1º. O artigo 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo LDB 24. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo 4º. Artigo 2º. O artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo LDB 26. Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Artigo 3º. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 35-A. Artigo LDB 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Inciso 1. Linguagens e suas tecnologias. Inciso 2. Matemática e suas tecnologias. Inciso 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular, e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Parágrafo 2º. A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa, e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Parágrafo 5º.
A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino. Parágrafo 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Parágrafo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida, e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Parágrafo 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino, por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre. Inciso 1. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Inciso 2. Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Artigo 4º. O artigo 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo LDB 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber. Inciso 1. Linguagens e suas tecnologias. Inciso 2. Matemática e suas tecnologias. Inciso 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. Inciso 5. Formação técnica e profissional. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o caput, e das respectivas competências e habilidades, será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5 do caput. Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. Parágrafo 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará. Inciso 1. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo, ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Inciso 2. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas ao inciso 5 do caput, em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação. Parágrafo 8º. A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5 do caput, realizada na própria instituição, ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação, e certificada pelos sistemas de ensino. Parágrafo 9º. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior, ou em outros cursos ou formações, para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Parágrafo 10. Além das formas de organização previstas no artigo 23,
O ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Inciso 1. Demonstração prática. Inciso 2. Experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Inciso 3. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Inciso 4. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Inciso 5. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. Inciso 6. Cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Parágrafo 12. As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional previstas no caput. Artigo 5º. O artigo 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo LDB 44. Parágrafo 3º. O processo seletivo referido no inciso 2 considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Artigo 6º. O artigo 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo LDB 61. Inciso 4. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput, do artigo 36. Inciso 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 7º. O artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo LDB 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á, em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. Parágrafo 8º. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Artigo 8º. O artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo CLT 318. O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal, estabelecida legalmente, assegurado, e não computado o intervalo para a refeição. Artigo 9º. O caput do artigo 10 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 18. Artigo Lei de Tributos 10. Inciso 18. Formação técnica e profissional prevista no inciso 5 do caput do artigo 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 10. O artigo 16 do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo Lei Radiodifusão 16. Parágrafo 2º. Os programas educacionais obrigatórios deverão ser transmitidos em horários compreendidos entre as 7 e as 21 horas. Parágrafo 3º. O Ministério da Educação poderá celebrar convênios com entidades representativas do setor de radiodifusão, que visem ao cumprimento do disposto no caput,
para a divulgação gratuita dos programas e ações educacionais do Ministério da Educação, bem como a definição da forma de distribuição dos programas relativos à educação básica, profissional, tecnológica e superior, e a outras matérias de interesse da educação. Parágrafo 4º. As inserções previstas no caput destinam-se exclusivamente à veiculação de mensagens do Ministério da Educação, com caráter de utilidade pública ou de divulgação de programas e ações educacionais. Artigo 11. O disposto no parágrafo 8º do artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, deverá ser implementado no prazo de 2 anos, contado da publicação da Base Nacional Comum Curricular. Artigo 12. Os sistemas de ensino deverão estabelecer cronograma de implementação das alterações na Lei, no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conforme os arts. 2º, 3º e 4º desta Lei, no primeiro ano letivo subsequente à data de publicação da Base Nacional Comum Curricular, e iniciar o processo de implementação, conforme o referido cronograma, a partir do segundo ano letivo subsequente à data de homologação da Base Nacional Comum Curricular. Artigo 13. Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Parágrafo único. A política de fomento de que trata o caput prevê o repasse de recursos do Ministério da Educação para os estados e para o Distrito Federal pelo prazo de 10 anos por escola, contado da data de início da implementação do ensino médio integral na respectiva escola, de acordo com termo de compromisso a ser formalizado entre as partes, que deverá conter, no mínimo. Inciso 1. Identificação e delimitação das ações a serem financiadas. Inciso 2. Metas quantitativas. Inciso 3. Cronograma de execução físico-financeira. Inciso 4. Previsão de início e fim de execução das ações e da conclusão das etapas ou fases programadas. Artigo 14. São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal, desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta lei e no regulamento, com a finalidade de prestar apoio financeiro para o atendimento de escolas públicas de ensino médio, em tempo integral cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica, e que: Inciso 1. Tenham iniciado a oferta de atendimento em tempo integral, a partir da vigência desta lei de acordo com os critérios de elegibilidade no âmbito da política de fomento, devendo ser dada prioridade às regiões com menores índices de desenvolvimento humano, e com resultados mais baixos nos processos nacionais de avaliação do ensino médio, e Inciso 2. Tenham projeto político-pedagógico que obedeça ao disposto no artigo 36 da Lei, no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 1º. A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base no número de matrículas cadastradas pelos estados e pelo Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde que tenham sido atendidos, de forma cumulativa, os requisitos dos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 2º. A transferência de recursos será realizada anualmente, a partir de valor único por aluno, respeitada a disponibilidade orçamentária para atendimento, a ser definida por ato do Ministro de Estado da Educação. Parágrafo 3º. Os recursos transferidos nos termos do caput poderão ser aplicados nas despesas de manutenção e desenvolvimento previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 8 do caput do artigo 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, das escolas públicas participantes da política de fomento. Parágrafo 4º. Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Estado ter, no momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser repassado, como apoio financeiro suplementar do exercício corrente. Parágrafo 5º. Serão desconsiderados do desconto previsto no parágrafo 4º os recursos referentes ao apoio financeiro suplementar, de que trata o caput, transferidos nos últimos 12 meses. Artigo 15.
Os recursos de que trata o parágrafo único do artigo 13 serão transferidos pelo Ministério da Educação ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FND, independentemente da celebração de termo específico. Artigo 16. Ato do Ministro de Estado da Educação disporá, sobre o acompanhamento da implementação do apoio financeiro suplementar, de que trata o parágrafo único do artigo 13. Artigo 17. A transferência de recursos financeiros, prevista no parágrafo único do artigo 13, será efetivada automaticamente pelo FND, dispensada a celebração de convênio, acordo, contrato ou instrumento congênere, mediante depósitos em conta corrente específica. Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do FND disporá, em ato próprio, sobre condições, critérios operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de conta simplificada do apoio financeiro. Artigo 18. Os Estados e o Distrito Federal deverão fornecer, sempre que solicitados, a documentação relativa à execução dos recursos recebidos com base no parágrafo único do artigo 13, ao Tribunal de Contas da União, ao FND, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal, e aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social. Artigo 19. O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e a aplicação dos recursos repassados com base no parágrafo único do artigo 13 serão exercidos no âmbito dos Estados e do Distrito Federal pelos respectivos conselhos previstos no artigo 24 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos recursos repassados no âmbito desta lei, formularão parecer conclusivo acerca da aplicação desses recursos e o encaminharão ao FND. Artigo 20. Os recursos financeiros correspondentes ao apoio financeiro de que trata o parágrafo único do artigo 13, correrão à conta de dotação consignada nos orçamentos do FND e do Ministério da Educação, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira anual. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 22. Fica revogada a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005,